Pega uma caneta, anote aí 4 passos que nós vamos ler. Sofonias, capítulo 3. Todos acharam? Tá, Sofonias 3. Você pode deixar marcado aí para achar de novo se precisar. Versículo 1. Deus está falando aqui sobre um povo, uma cidade, mas tem um grande significado espiritual para mim e para você. Ai da rebelde, e ela era rebelde e o que, pessoal? Manchado. Se rebelde é alguém que não ouve, manchado é que tem alguma coisa que não agrada a ele. Da cidade opressora. Agora olha 4 coisas que eles estavam fazendo que eu quero meditar contigo, que são sinais que anunciam a morte espiritual. Sinais que anunciam a morte espiritual de alguém. 4, se tiver a cor da caneta aí vai trocando para anotar. Primeiro ponto, versículo 2. Qual é a primeira coisa que a pessoa que está morrendo espiritualmente faz? Todo mundo. Não ouve a voz. Irmão, a pessoa começa a morrer espiritualmente, ela não ouve mais ninguém. Deus pode falar com ela, ela não ouve. O pastor pode falar com a pessoa não ouve. Se a pessoa está decidida a fazer alguma coisa e você falar com ela ainda vai dizer que você está tentando parar ela e que você é uma pessoa invejosa. Ela vai olhar e vai dizer ainda que é o diabo, está amarrado, isso é o diabo. Quem tinha que se amarrar era ela e parar, né? Mas ela vai dizer que você está amarrado porque ainda é o diabo. Ela não ouve mais ninguém. A pessoa ficou obstinada numa decisão. Ela não consegue mais ouvir a voz de Deus também. Ou se Deus está falando com ela, ela não quer ouvir. Porque às vezes Deus fala conosco para a gente abrir mão de alguma coisa. A pessoa não quer abrir mão. Então ela evita também ouvir a voz de quem? De Deus. Porque às vezes ela não quer. Agora o segundo ponto da pessoa que está entrando. Isso aqui tudo eu vou estudar por você, ponto por ponto, tá? Não aceita o que, queridos? Quando a pessoa está morrendo espiritualmente, ela não aceita o castigo, ela não aceita ser repreendida, não aceita ser corrigido. A pessoa não aceita. Não importa o que Deus faz, que alguém faça. E se a pessoa recebe uma correção, ela vai dizer que foi injusto e que não sei o quê, briga com você. Se for corrigir, ela vai falar mal de você, ela vai brigar contigo, porque ela está caminhando para a morte espiritual. Todo o crente verdadeiro, ele quer saber onde ele está errado e o que ele precisa mudar. Todo crente verdadeiro, ele quer saber onde ele está errado e o que ele precisa mudar. E se você corrigir, ele ainda te agradece. Ai, pastor, muito obrigado, porque eu quero melhorar a cada dia para quem? Mas quando eu estou morrendo espiritualmente, não vou aceitar, você vai dar uma correção, aquilo vira uma confusão, uma briga, porque a pessoa está morrendo. Terceiro passo. O terceiro passo diz assim, ó, não confia no Senhor. A pessoa não confia mais em Deus. Ela faz as coisas pelo próprio braço, do seu próprio jeito, começa a adiantar as coisas da sua própria forma. Não confia que Deus vai fazer. Não confia que Deus é o juiz. Não confia que Deus está no controle. A pessoa vai fazer do jeito dela e muitas vezes ela se antecipa ao que Deus gostaria de realizar. E é possível fazer isso? Claro que é. Isso aqui eu vou estudar com você mais para frente. É possível me antecipar a promessa e tentar conquistar a promessa com o meu braço e do meu jeito? É possível, mas no final sempre dá um problema, porque não foi o Senhor. E eu tenho que aprender a confiar em quem? No Senhor, não importa o que eu esteja passando, confiar que Ele vai fazer a promessa acontecer. Eu não preciso fazer do meu jeito, eu não preciso usar o meu braço, eu deveria confiar no Senhor, que o Senhor vai responder, que o Senhor vai operar. E daí a pessoa está com um problema, ela não confia em Deus, não vai orar, não vai buscar Deus, vai lá às vezes tirar um empréstimo. Resolve o problema momentâneo, mas criou um problema para quando? Para amanhã, que daí depois vai estar com problema para pagar aquele empréstimo lá, vai se enrolar mais ainda. A pessoa confiou em Deus? Então isso nós vamos falar mais para frente, segue ali. Quarto passo de que a pessoa também está morrendo espiritualmente. Final do versículo, nem se aproximou de quem? Quando a pessoa espiritualmente não está bem, ela vai começar a ter dificuldade de se aproximar. Você começa a vir menos na igreja. E isso é um sinal de morte espiritual, você tem que cuidar. Você tem que vir mais à casa de Deus. Não pode ir se afastando. Não, pastor, mas eu oro em casa, não é a mesma coisa. E às vezes a oração que fazemos, somos só nós falando. Parece que não vem mais aquele choro, aquela presença, aquela unção que a gente se emocionava, sabe? Parece que nós vamos ficando insensíveis e o toque de Deus não vem como um dia ele vinha na nossa vida. Então esses 4 pontos eu vou estudar profundamente, mas você já viu por cima. E já podemos começar a analisar a nossa vida. Se algum deles eu tenho praticado, estou observando o que acontece comigo, é hora de abrir os meus olhos e pensar, não, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero morrer espiritualmente. Eu quero viver com Jesus até o dia que eu vou para o céu. Quem é que quer viver com Jesus? Então cuide esses 4 pontos para que você não morra. Olha para o irmão do lado e diga, cuidado.
para que você não morra, irmão, você que está aqui comigo nesse culto, espiritualmente. Vamos estudar o primeiro ponto, que é o de hoje. Vamos lá, volta para o versículo 2, pegue a sua Bíblia. Qual é a primeira parte do versículo 2? Todo mundo junto com o pastor, o que está escrito? Não ouve. O que não ouve, pessoal? Então, a pessoa, quando ela está morrendo espiritualmente, ela não ouve a voz. A voz de quem? A voz de Deus. A voz das pessoas de Deus que o Senhor vai usar para falar com você. A pessoa não ouve a voz das pessoas que Deus usa para falar com ela quando ela está morrendo. Normalmente, quando a pessoa está morrendo, ela não apenas não ouve a voz, como ela também fica cega. A pessoa não ouve mais ninguém. Você pode tentar falar com a pessoa e dizer, cuidado, fulano, não faça isso. Ela não ouve mais. Se você chegar numa boa e tentar dizer, tome cuidado, isso eu acho que não é de Deus, você tem que abrir os olhos, observar, a pessoa é capaz de olhar para você e dizer, está amarrado, isso aqui é inveja, não sei o que, até o diabo está usando essa pessoa. Ou seja, ela acha que agora ela está cega, ela não ouve bem, porque ela está longe de Deus. Esse é o cuidado que você vai ter que tomar, porque Deus fala conosco. Só que normalmente Deus também usa pessoas para falarem conosco. Mas o problema é quando eu não ouço mais a voz. Esse é o problema, a pessoa vem no culto, parece que a palavra não é mais para ela. Pastor, Deus não fala mais comigo. Mas como que Deus não fala? Se eu não ouço a voz de Deus, talvez eu estou distante de Deus. Porque Deus está no lugar de onde Ele nunca saiu. Talvez eu saí do meu lugar, que era estar perto da presença dEle. E quanto mais longe eu estou de uma pessoa, mais difícil ouvir a voz dela. Agora, quando eu estou próximo da pessoa, eu ouço. Vamos comigo em Lucas, que eu quero ler um texto muito importante com você. Que é o capítulo 24, pessoal. Lucas 24. Vamos comigo aqui. E olha só o que diz a palavra do Senhor no versículo 13. Eu quero ler com você. Então Deus usa pessoas para falarem com você. Nós temos que ouvir e saber reconhecer a voz de Deus. Às vezes o pastor pode falar com a pessoa e dizer, irmão, toma cuidado, não vá. Como eu falei com aquele obreiro. Irmão, não vá. Lembra o sonho que eu tive? Deus avisou o que vai acontecer com você. Você vai se perder, irmão. Não, pastor, eu estou decidido. E às vezes quando a pessoa botou algo na cabeça, dependendo da pessoa, ninguém tira. Nem Deus não tirou. Porque eu falei para ela o que Deus tinha falado. E onde ela está hoje? Desviada. Uma pena, irmão, uma pena mesmo. Podia não estar. Se tivesse ouvido a voz de quem? De Deus. Eu ainda avisei e falei, mãe, eu tive um sonho, você não faça isso. Só faltou implorar para a pessoa e dizer, irmão, eu sei o que vai acontecer com você, você vai se perder. Mas não quem está morrendo espiritualmente. Qual é a primeira característica que estamos vendo? Não ouve a voz. E o que essa pessoa fez? Ela não deu ouvidos. Na verdade, o não ouve a voz significa Deus fala com a pessoa, ela não obedece. Porque eu falei com a pessoa, ela não obedeceu. Onde ela está hoje? Uma pena, eu oro para que ela volte. Tomara que antes de partir ou de Jesus ir, a pessoa volte para o caminho de Deus. Agora vamos começar aqui em Lucas 24. Você já deve ter ouvido falar desse texto, os 2 discípulos indo para Emaús. Quem é que já ouviu desse texto aí? Tem uma coisa impressionante, que quando eu li isso aqui no meu escritório, eu gosto de ler a Bíblia, às vezes, no silêncio, quieto, sozinho. E enquanto eu estou lendo a Bíblia, eu vou conversando com Deus e Deus vai falando comigo. E eu estava falando com Deus e fazendo uma pergunta para Deus. Foi a pergunta que eu fiz muito durante esse texto. Eles não reconheceram Jesus. A pergunta é como? Amém? Como? Você pode ficar anos longe do teu parente, mas se tu vê de novo, tu vai reconhecer? Sim ou não? Se tu ficar anos longe da tua mãe, o dia que ela te ligar, tu reconhece a voz dela? Se no celular aparecer um número diferente, você reconhece a voz ou não? Agora continue comigo, 13. Como é que diz? Vamos lá? E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que ficava longe da onde, queridos? De Jerusalém. Quantos estádios? 60 estádios, cujo nome era... Irmão, quando eu estou morrendo espiritualmente, eu vou para longe de Jerusalém. Eu saio da vontade de Deus. Eu tomo decisões que são minhas. Deus não mandou eles irem para Emaús. Jesus mandou todo mundo esperar ele em Jerusalém. Que lá ele iria aparecer. E lá estava o Pedro e os discípulos, próximos do barco, esperando o mestre. Fazia 3 dias que ele tinha morrido. Ele disse, daqui a 3 dias eu encontro você lá.
Depois que eu morrer, ele falou para todos sabiam disso. Só que ao invés deles irem para Jerusalém, eles estavam indo para onde? Emaús. Então você tem que tomar cuidado com as direções e as decisões que você está tomando na sua vida. Porque às vezes você está aqui sentado nesse culto hoje, mas você está indo numa direção que não é a vontade de Deus para você. Às vezes você está indo numa direção que não é a vontade do Senhor para a tua vida. Eles decidiram ir para Emaús, não Deus. Deus não mandou. E eles, em vez de ir para Jerusalém, eles estavam indo para onde? Para Emaús. Jerusalém era um pouquinho mais longe. E às vezes a gente prefere ficar onde é mais fácil. A gente prefere o que é mais confortável. A gente prefere o que é mais cômodo. Às vezes a gente prefere o que nos agrada, ao invés de ouvir a voz de quem? Porque nem sempre a voz de Deus vai falar o que eu quero. Nem sempre a voz de Deus vai falar o que eu gostaria de ouvir. Mas a voz de Deus vai falar o que eu preciso. E às vezes a gente prefere o que é confortável do que ouvir a voz de quem? De Deus. Às vezes a pessoa diz, não, eu estou indo a uma igreja mais perto da minha casa. Mas nem sempre é a vontade de Deus que você fique mais perto da sua casa. Às vezes é melhor eu ir longe da minha casa, mas ir num lugar que Deus fale comigo. Ir num lugar que Deus abra os meus olhos. Ir num lugar que às vezes Deus me confronte e diga que eu tenho que mudar. Do que ficar num lugar onde está tudo bem, Deus te ama assim como você é, e eu não vou ir para o céu. Porque eu tenho que mudar, mas não estou ouvindo a palavra que me faz mudar. E eu preciso ouvir. E eles foram para Emaús, diz a Bíblia. Versículo 14, olha só. E eles iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. Olha isso aqui você tem que marcar com sua caneta, isso aqui é inacreditável. O que está escrito aqui? E o mesmo Jesus, leia com o pastor, todo mundo lê comigo, se aproximou e o que Jesus fez? E ia com eles, irmão, olha que loucura, Jesus agora está caminhando do lado de quem? Do lado dele. Você imaginou você vir para a igreja, daqui a pouco chega uma pessoa do seu lado, pronto, está indo para a igreja, então vou ir contigo. Ah, que benção, hein? Imaginou se fosse Jesus? Eles estavam caminhando e daqui a pouco Jesus estava caminhando, mas sabe qual é o grande problema? Eles não enxergavam que era Jesus. Quando você está longe, Deus pode colocar a pessoa certa do seu lado, você não consegue enxergar. Deus pode colocar as pessoas que vão te ajudar pertinho de você, mas só que você não enxerga porque você está longe. A gente não enxerga o que Deus está fazendo porque estamos longe de Deus. Esse é o grande problema. Jesus estava do lado deles e eles não reconheceram Jesus. Esse é o grande problema. E Jesus estava conversando com eles, porque Jesus não queria que eles fossem para Emaús. Queria que eles fossem para Jerusalém, esperar a promessa. Mas eles não reconheceram e chegaram em Emaús. Agora continua, daí diz mais aqui. Diz a Bíblia Sagrada. Mas os olhos deles, não adianta, quando a gente não ouve, às vezes a gente também não enxerga. Porque quando você ouve a verdade abre os seus olhos. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... E é verdade, quando você ouve a verdade abre os olhos. Quando eu estou surdo, normalmente eu também estou cego. Aí diz aqui, mas os olhos dele estavam como que fechados para que não o conhecesse, não conhecer Jesus. E a minha Bíblia tem letras vermelhas quando Jesus fala, ó, a minha Bíblia é assim, não sei como é que é a sua. Então eu sei todo o ponto onde Jesus está falando. E agora é Jesus que vai falar. E Jesus lhes disse, o que Jesus disse? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis como, queridos? Olha Jesus preocupado, vocês estão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou, quais coisas? E eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno. Como é que eles enxergavam Jesus que foi o quê? Um profeta. Eles já estavam perdendo a fé. Primeiro, para eles, Jesus era o Filho de Deus, agora Jesus virou o quê? Porque ele havia morrido e 3 dias não tinha acontecido nada. Eles já estavam perdendo a fé. Quando eu estou morrendo espiritualmente, a minha fé também vai morrendo. Daí diz aqui, poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. E como os principais sacerdotes, nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Agora olha o 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a quem? Já estavam perdendo a esperança. Eles não disseram, nós estamos esperando. Eles disseram, nós
Esperávamos. Ou seja, não estou esperando mais, já estou desistindo de tudo. Quando a pessoa está morrendo, isso vai acontecendo. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilham, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram, e eles não estão acreditando. E disse-lhe Jesus, Jesus xingou eles, lê com o pastor em voz alta, como é que Jesus disse? Ó nécios! Jesus disse, vocês são tolos mesmo, e tardos do que, pessoal? Do coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas, e que entrasse aonde, queridos? Na sua glória, ou seja, vocês não entenderam nada da palavra de Deus? Vocês estão sempre lendo a Bíblia e não entendem nada. Jesus ficou brabo, falou forte com eles, levantou a voz. E começando por Moisés, por todos os profetas, Jesus explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iram. Eles chegaram em Emaús. Irmão, olhe para mim. Quando você está longe de Deus, você pode até chegar onde você queria chegar, só que você vai chegar sem Jesus. Porque Jesus não ficou em Emaús com eles, Jesus foi embora. Então você tem que tomar um cuidado para você não viver o seu plano, o seu sonho, a sua vontade e ficar longe de Deus. Você tem que procurar estar perto de quem? De Deus. E não longe de Deus. Você tem que procurar estar perto dele e não longe. Porque às vezes a pessoa está vivendo a vontade dela, o plano dela, aquilo que ela quer e está se distanciando de Deus. E o grande problema é que quando você está morrendo, você não ouve ninguém. O próprio Jesus pode parar do seu lado, pode falar com você e você não vai ouvir. Você não vai perceber que é ele, porque você também vai estar cego. O problema é quando a pessoa está obstinada. Ela botou uma coisa na cabeça e ela vai fazer aquilo, não importa o que você diga para ela. Não importa o que você fale para ela. Ela pode estar indo para o caminho errado. E tem muitas pessoas que estão assim, estão indo para um caminho que não é o caminho de Deus. Estão buscando algo que não é a vontade. Às vezes é o nosso sonho. Eles conseguiram chegar em Emaús. Sem Deus, eu também consigo coisas na vida. Só que eu vou conseguir sem Deus. Não vale a pena, irmão. Agora continue comigo, diz mais a palavra de Deus. E eles constrangeram Jesus dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Então Jesus decidiu, tá bom, então esse dia eu vou ficar. E aconteceu que estando com eles à mesa, Jesus tomando o pão, o que Jesus fez? O abençoou e partiu e deu o pão. Agora pega uma caneta e sublinha o 31. O que aconteceu quando eles comeram o pão? E abriram-se-lhe então o quê? Os olhos, e o conheceram. E o que a Bíblia diz? E desapareceu-lhes. Irmão, se você não está conseguindo ouvir a Deus, se você não consegue enxergar, você diz, pastor, não estou mais vendo Deus na minha vida, parece que Deus não fala mais comigo, e às vezes a gente está assim, não estamos ouvindo ninguém. Você está tomando uma decisão, uma direção para a sua vida, talvez você está indo para Emaús sem perceber, para um caminho longe de Jerusalém. Primeiro ponto, comece a alimentar. Porque quando Jesus deu o pão, os olhos deles se abriram. Eles reconheceram que quem estava do lado deles era quem? Jesus. Irmão, se alimente, venha mais à igreja, sente à mesa, comece a ler a Bíblia, ore a Deus, e você deveria fazer uma oração sincera a Deus, dizendo, Deus, se eu não estou ouvindo ninguém, abre os meus ouvidos. Senhor, se eu não estou vendo mais o Senhor, não estou percebendo, abre os meus olhos. Se eu estou numa direção e num caminho que não agrada ao Senhor, eu peço, me mostra que esse caminho é errado. O tempo todo você tem que estar orando a Deus, porque às vezes nós tomamos decisões achando que foi Deus e não foi. Escolhemos caminhos para a nossa vida achando que é o Senhor e não é. E às vezes você vai chegar lá, e daí quando você chega lá, você diz, é de Deus porque eu cheguei. Nem sempre. Porque pelo esforço nós também conseguimos coisas. E às vezes são coisas fora da vontade de quem? Então não é porque eu consegui chegar e porque deu certo que é a vontade de Deus, às vezes não é a vontade. E diz mais, 32, e disseram um ao outro, então o que você vai fazer? Se alimente, porque se você se alimentar, os seus olhos e os seus ouvidos vão voltar ao normal. Você precisa se fortalecer espiritualmente se você está morrendo. Vir mais à igreja, buscar mais, orar mais, se alimentar. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? E quando ele nos abria o que, pessoal?
as escrituras, e na mesma hora levantando-se, ou seja, agora os olhos deles se abriram, os ouvidos se abriram, agora eles perceberam que era Jesus, que a direção que eles tomaram era a direção errada. Irmão, quando você se alimenta, quando os seus olhos se abrem, quando os seus ouvidos se abrem, quando você se recupera espiritualmente, você sai do caminho da morte e você volta para o caminho de Deus. Porque a Bíblia diz, e na mesma hora levantando-se, o que eles fizeram? Voltaram para onde? Eles não ficaram em Emaús. Irmão, tem coisas que não é para você, que Deus não quer para você. Às vezes é a nossa vontade, às vezes é o que você quer, mas Deus mandou. Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém e acharam os 11 congregados e os que estavam com eles. Quem estava esperando a promessa, eles voltaram. Agora, o que eu quero falar desse texto que eu achei o mais incrível, que foi o que eu conversei muito com Deus sobre esse texto? Olhe para mim. A sua aparência pode mudar ao longo dos anos. Sua aparência mudou. Pode ter certeza, quando você tinha 15 anos, você tinha uma aparência. Com 20 você tem outra, com 30 você vai ter outra, e lá nos 50 você vai ter outra. Sua aparência mudou. Seu rosto ficou mais redondinho, porque você ganhou um pouquinho mais de peso. Sim ou não? Uma coisa, quando você tinha 15, 17 anos, você come o boi pela perna e não engorda. Agora, você vai passando dos 28, você olha para os jovens e diz que inveja. Eles podem comer tudo, eles não engordam. Você começa a comer e agora engorda, né? E o que você come em oculto vai aparecer em público. Né? Depois de uma determinada idade que você come em secreto, vai aparecer para todo mundo ver. Daí a palavra se cumpre. Não há nada escondido que não vai ser revelado, irmão. Então, tome cuidado. Agora presta atenção, você mudou. O cabelo muda, você cria uma ruga com o passar do tempo. O cabelo pode ficar branco. Sim ou não? Tem uma coisa que não muda. Foi isso que eu conversei muito com Deus e disse, como que eles não reconheceram? Aí Deus me mostrou as sanfonias. Que o primeiro estado espiritual de uma pessoa que vai morrer é não ouvir o quê? A sua voz nunca muda. Depois da puberdade, quando dá aquela voz, não sei se você teve um filho homem, mas ele cria uma voz de marreca e depois ele fica com a voz de homem. Quem é que lembra disso? Ele tem a vozinha dele de menino, tá? Ele tem a voz de menino. Mas quando ele entrar na puberdade, ele vai ficar com uma voz meio de marreca, assim, engraçada. Ele passa um tempo com aquela voz assim, você olha, que negócio é esse? Que voz... Depois ele vai ficar com a voz de homem dele para sempre. É assim ou não é? É assim, ele cria a voz de marreca. Mas depois aquela voz é para o resto da vida. Por que é para o resto da vida? Quem conhece aquela cantora Aline Barros? Hoje ela já tem uma idade. Mas você pega as músicas primeiras que ela cantava quando ela era bem jovem. Irmão, já se passaram acho que uns 20 anos... quase lá, ou quase 30 que ela canta, que ela já deve ter quase uns 50, não sei que idade ela tem hoje, mas começou jovem, com 18, 17. Agora você para pensar, a voz dela até hoje é a mesma ou não é? Ou mudou? Nada. Vamos falar de um cantor famoso aí que é do mundo, que nem é de Deus, que hoje está quase mais do outro lado do que do lado de cá. O Roberto Carlos. Sim ou não? Quem é que lembra? Não, e é o único cantor que canta as mesmas músicas repetidas e ninguém joga tomate nele. Agora pega outro cantor que começa a repetir música, vão jogar tomate, vão dizer, ih, sai fora, mas ele está sempre cantando as mesmas e as pessoas estão apaixonadas. Ai, não sei, alguma coisa, um encanto que ele botou no povo. Né? Agora, a pergunta é, quando ele era jovem e começou a cantar, a voz dele até hoje é a mesma ou não é? Quem tem a nossa TV, o canal das igrejas, você olha aqueles cultos do missionário R. Soares, hoje o missionário está com 70 e poucos, mas quando o missionário tinha lá, meu irmão, seus 40 anos, tem culto dele lá com 40 e poucos anos, você olha o altar da sede de São Paulo, às vezes um culto antigo era até de madeirinha, alguém já pegou um culto desses antigos na nossa TV? Irmão, você vê o missionário pregando, é o mesmo jeito e a voz dele, como é que é? Porque a voz não muda. Foi o que eu comecei a falar com Deus, comecei a perguntar, Deus, como que eles não viram que era o Senhor? Eu comecei a falar com Deus, fazer uma pergunta para Deus, dizer, Deus, como que eles não perceberam que era o Senhor? Eu disse, Deus, tudo bem, a aparência ao longo dos anos pode ter mudado, mas eu disse, Deus, a voz não muda. Aí Deus mostrou. O que nós estamos estudando agora nessa mensagem? Qual é o primeiro estágio da pessoa que está morrendo? Ela não ouve mais o quê? Por isso que eles não reconheceram. Porque eles estavam indo numa direção que não era de Deus. Então você tem que tomar um grande cuidado na sua vida, irmão. Quando você não ouve mais a voz do pastor, da igreja, da palavra.
você não ouve mais ninguém. Isso é um grande problema na nossa vida espiritual. Quando eu paro de ouvir as pessoas que Deus coloca no meu caminho, e Deus colocou Jesus no caminho deles ou não? Mas só que eles não conseguiram ouvir, eles não conseguiram reconhecer, porque eles estavam cegos, surdos, mas o pão fez eles abrirem os olhos. Você tem que começar a se alimentar, você precisa se fortalecer, você não pode morrer, você não pode ficar onde você está, você tem que ir para Jerusalém, para a vontade de Deus. Eu tenho que estar no centro da vontade do Senhor. Então eu tenho que começar a observar a minha vida, porque às vezes a pessoa não ouve mais o pastor, a pessoa não ouve mais ninguém, a voz não muda. E quantas pessoas são assim? Estão seguindo as suas próprias direções, porque elas não ouvem mais a voz de Deus. Estão seguindo os seus próprios caminhos, estão indo para os seus Emaús, porque não ouve mais a voz do Senhor. Vamos no Salmo 62, você vai ver que o salmista, ele o reconhecia, e ele ouvia a voz de Deus, Salmo 62. Então você tem que tomar cuidado com isso, irmão. Sempre faça uma oração: Deus, se eu não estou enxergando, abre os meus olhos. Se eu não estou ouvindo ninguém, abre os meus ouvidos. Você tem que orar e dizer: Deus, se eu estou indo por um caminho errado, eu quero que o Senhor me mostre, que o Senhor faça alguma coisa acontecer para que eu veja. Então os discípulos, eles estavam que nem os religiosos da época de Jesus. Quem eram os religiosos da época de Jesus? Os fariseus, saduceus, doutores da lei, os essênios, os zelotes, tantos grupos religiosos que existiam na época de Cristo, irmão, que aqueles grupos religiosos da época de Cristo, o próprio Deus estava diante dos olhos deles, e eles não reconheciam, não acreditavam, e eles não ouviam Jesus. Ao contrário, eles só queriam brigar com quem? Com Jesus. Então toma cuidado, pare, será que eu tenho ouvido a Deus? Eu tenho ouvido a palavra? Ah, pastor, eu vou nos cultos, mas parece que perdeu a graça, o culto da igreja. Então toma cuidado, porque às vezes você pode estar entrando pelo caminho da morte espiritual. Como é que eu faço? Leia mais a Bíblia, se alimente, venha mais aos cultos, ore mais e comece a orar. Senhor, está amarrado essa cegueira, essa surdez espiritual. Não, eu quero ouvir Deus. Eu quero voltar. E irmão, quando você está perto de Deus e sensível a Deus, sabe o que eu quero te dizer? Deus fala com você, às vezes das mais diversas formas. Às vezes pode tocar um louvor e um pedaço daquela letra do louvor fala contigo. Às vezes você abre a Bíblia, você lê um versículo, aquele versículo fala contigo. Mas às vezes a pessoa abre a Bíblia, ela lê, parece uma história, lê e nada fala com ela. Mas antes a gente lia a Bíblia, virava, meu Deus, Deus falou comigo, vou anotar essa promessa. Deus falou aqui. Parece que hoje a gente não ouve mais Deus. Estamos distantes dele. Então está na hora de voltar. Salmo 62, versículo 11. Olha o que o salmista vai falar para mim, para você, aqui no versículo 11. O salmista Davi vai falar para nós. O que diz o versículo 11? Todo mundo junto. Uma coisa disse... Agora pegue sua caneta e marque isso aqui. O que o Davi disse? 2 vezes a ouvir. Irmão, eu tenho que ouvir Deus sempre assim. Significa que os meus ouvidos estão abertos. Por que 2 vezes? Primeiro, com o ouvido físico, mas também com o ouvido espiritual. 2, eu tenho que ouvir, e não apenas ouvir, mas compreender o que Deus está falando comigo. Porque às vezes a gente até ouve Deus, mas deixa entrar de um lado e sair aonde? Ou seja, aquela voz não faz mais efeito em mim. Não, eu tenho que ouvir 2 vezes, ou seja, físico e espiritual. Eu ouvi, compreendi, eu entendi o que Deus está falando comigo. E o que Deus falou com o Davi? Todo mundo. Que o poder pertence a quem? E o Davi compreendeu isso. O Davi entendeu, o Davi ouviu muito bem isso. Ele ouviu 2 vezes, eu tenho que aprender a ouvir. Deus fala uma, mas quantas vezes eu tenho que ouvir? Ou seja, eu entendo o que Deus está falando. Eu não ouço só fisicamente, mas espiritualmente eu absorvi. Eu compreendi o que o Senhor está falando comigo. Agora tem um grande problema. Tem pessoas que até percebem que Deus está falando com elas, mas qual é o problema? Elas não querem ouvir a voz. Porque às vezes Deus está pedindo algo que a pessoa não quer fazer. Deus está mandando algo que a pessoa não quer. Ou Deus está dizendo para ela parar e ela não quer parar, ela quer continuar. Porque ela quer fazer a vontade dela e não a vontade de quem? Aí ela desvia os ouvidos para não ouvir. Aí a pessoa até ouve, mas ela faz como se não fosse com ela. Porque ela não quer, ela já tomou uma decisão, não, eu quero tal coisa, ela já escolheu o Emaús dela, ela já quer ir nesse caminho, nessa direção. Vamos comigo em Provérbios, capítulo de número 28. E esse é o grande cuidado que você vai ter que tomar.
Provérbios 28. Então, qual é o primeiro passo da pessoa que está entrando no declínio espiritual ou na morte? Ela não ouve o que, pessoal? A voz. Tome cuidado. Eles estavam andando com Jesus, mas não reconheceram a voz. A aparência muda, mas a sua voz não muda. Você pode estar com 80 anos, a voz é a mesma ou não é? Quem é que tem um vô, uma bisavó, um bisavô assim, bem velhinho, um vô, às vezes está com 70, 80, a voz é igual ou não é? Irmão, pode passar o tempo, a voz da pessoa é a mesma. A não ser que tenha algum problema na corda vocal da pessoa, deu algum problema de saúde. Mas se não teve nenhum problema desse, a voz vai ser a mesma, com 90 anos, não importa, vai ser a mesma voz. Como que eles não ouviram Jesus? Porque eles já estavam no declínio espiritual, entrando no caminho da morte. O primeiro ponto é não ouvir. O segundo ponto, Jesus corrigiu eles. Chamou eles de nécios, tolos. A correção não adiantou. Nem corrigindo eles abriram os olhos. Nem xingando eles perceberam que era Jesus. Amém? Esse é o segundo passo que a gente vai estudar no próximo domingo. Nem Jesus corrigindo, eles perceberam. Vamos lá. Provérbios 28, versículo de número 9. Leia com o pastor o que diz a nossa Bíblia Sagrada, queridos. Olha o que diz o 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir o quê? Porque às vezes eu não quero ouvir a lei de Deus. Eu quero ouvir o que me agrada. Eu quero ouvir o que eu gosto. Às vezes a gente quer ouvir o que nos conforta. Mas eu não quero ouvir a verdade, o que vai me confrontar, o que vai dizer que eu tenho que mudar, o que vai dizer que eu tenho que melhorar, o que vai me cobrar. E esse é o grande problema. Ou às vezes Deus vai dizer que eu tenho que parar com isso, parar com aquilo, ou que eu tenho que fazer tal coisa ou fazer outra. Às vezes eu não quero ouvir a lei de Deus. Esse é o grande problema. Às vezes você sabe que Deus está falando contigo, mas a gente se esconde. Às vezes você sabe que Deus está falando com você, mas a gente se desvia. Às vezes a pessoa tem até um chamado, e você sabe que Deus está falando contigo. Mas por que eu fecho os meus ouvidos? Porque eu sei que Deus vai mandar eu largar tudo. E às vezes você não quer largar tudo. Às vezes Deus está dizendo, você vai ter que parar com isso. Você está num relacionamento errado, e Deus está falando com você. Só que às vezes a pessoa faz como se não fosse com ela. Por quê? Porque ela não quer. E esse vai trazer um grande prejuízo para você, porque olha o final do versículo. Lê com o pastor o final. A pessoa que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, o que diz o final do versículo? Até a sua oração será o quê? Quando ela orar, Deus não tem prazer na oração dela. Deus não quer ouvir a oração dessa pessoa. Tome muito cuidado. O primeiro ponto da pessoa que está declinando, morrendo espiritualmente ela não reconhece mais a voz de Deus. E se Deus falar, ela não ouve. Ela não obedece. Às vezes Deus fala diretamente, a pessoa sabe que é para ela, mas ela não vai obedecer. Porque ela está morrendo espiritualmente. Como é que Jesus abriu os olhos, fez os discípulos mudarem? Se alimentar. Guarda esse segredo. Se você começar a se alimentar, comer mais da palavra, buscar mais, orar mais, ler mais a sua Bíblia, se fortalecer, isso abre os seus olhos. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... E eu preciso ouvir a verdade, que talvez o caminho está errado, a minha decisão está errada, o que eu estou fazendo está errado, que eu tenho que mudar. A gente precisa ouvir a verdade. Às vezes a verdade não vai ser gostosa como eu queria que ela fosse, às vezes vai doer, vai me machucar, mas é a verdade, é necessário. Volta para Sinfonias, capítulo 3, que eu vou ler o segundo passo com você. Hoje nós estudamos o primeiro passo. Não ouve o que, queridos? A voz. Tome cuidado, hein? Se Deus tem falado com você, você tem que perguntar, Deus, eu tenho conseguido ouvir o Senhor? Eu tenho percebido quando que Deus está falando comigo? Ou não estou conseguindo ouvir a tua voz? Vamos lá? Sofonias, profeta menor. Sofonias faz parte dos profetas menores. Isso você aprendeu no curso da grade. Se não você não fez ainda o curso da grade, faça. Você vai aprender os profetas maiores, menores, vai estudar. Sofonias capítulo 3, versículo 2. Qual é a primeira parte? Não ouve o quê? Ore sobre isso hoje. Peça para Deus, Senhor, abre os meus ouvidos, e se o Senhor falar comigo. E a gente sabe quando que Deus está falando conosco. Como é que eu sei, pastor? O coração da pessoa queima. O coração da pessoa dói. Sim ou não? Olha, os discípulos disseram, mas era Jesus mesmo, porque quando ele abria as escrituras para nós, o que eles disseram? Nosso coração
queimava. E a gente sabe quando Deus está usando o pastor, porque num culto grande assim, Deus vai falando com cada pessoa de uma forma diferente. O pastor prega uma palavra, mas no coração do fulano Deus bota tal coisa do outro. E Deus vai falando de acordo com a necessidade, mas a gente sabe. Às vezes você está num culto que nem hoje, ó, a igreja está cheia, irmão. Você está num culto assim com muitas pessoas, mas às vezes, irmão, quando Deus começa a falar e o coração começa a queimar, parece que estamos só nós naquele culto. Porque Deus vai falando ao nosso coração. Então a gente sabe que Deus está falando conosco quando o coração queima. Você tem que tomar cuidado com isso. Você é uma pessoa obediente? Se Deus usar o pastor, a igreja, alguém para falar com você, você obedece? Ou você botou na cabeça e ninguém tira? Toma cuidado. Quando eu estou declinando espiritualmente, eu não ouço mais a voz. Deus pode falar comigo. O não ouvir significa não obedece. Aí vamos lá? Não ouve a voz. Segundo ponto juntos. Não aceita o quê? Você pode até marcar na sua Bíblia. Não recebe correção. Sobre isso, eu vou falar com você na próxima reunião. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo no meu canal. Não esqueça, hein, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as mensagens dos próximos vídeos que virão e compartilhe com quem precisa. Que prazer ter você acompanhando as nossas mensagens. Que Deus te abençoe.